Bem-vindos ao Polideia. Sou Rodrigo Couto e você sabia que os Estados Unidos nem sempre foram unidos? A aproximação das eleições americanas faz com que a mídia dê toda a atenção ao sistema eleitoral daquele país. No entanto, sem muito tempo para explicar as peculiaridades daquele sistema, que, por sua vez, é influenciado por peculiaridades do federalismo americano. E em preparação para um vídeo posterior sobre as eleições presidenciais americanas, o Polideia traz hoje uma pequena história de desunião e eventual união que explica algo do caráter do federalismo americano. Como eu falei no início, os Estados Unidos nem sempre foram unidos, até que eventualmente eles se tornaram uma federação. Uma federação é algo que nós temos aqui no Brasil e não é nada além de uma atribuição constitucional de competências para entes políticos distintos. Bem, falando desse modo, eu acho que pode não ficar muito claro para algumas pessoas, mas isso significa que em um dado território você vai ter competências diferentes em entes diferentes. Então, em um município você vai ter agentes administrativos municipais, agentes administrativos do Estado e, por exemplo, Polícia Federal, Força Nacional, um quartel do Exército. Você vai ter o exercício de diferentes atribuições, ou seja, competências por entes diferentes, mesmo no mesmo território. Nada impede a atuação da Polícia Federal aqui no meu estado, mas nem sempre foi assim. Quando a Federação Americana surgiu, você tinha dois tipos de estado. Ou eram estados unitários em que o poder central tinha todo o poder que podia ser delegado, ou confederações que eram uniões de estados soberanos. E vejam, uniões não no sentido de união como em uma federação, como união federal, isso não existia. E como é que isso teve início nos Estados Unidos? Teve início com essa história de desunião que eu comentei, que eu mencionei, de 13 colônias que decidiram pela independência e que precisaram conquistar essa independência com uma guerra contra o Império Britânico. E essa guerra levou essas 13 colônias, eventualmente, a uma declaração de independência, que ocorreu em 1776. E essa declaração de independência foi seguida, pouco tempo depois, por um documento que tinha o objetivo de assegurar a cooperação das colônias naquele momento que eles precisavam lutar contra o Império Britânico, já que individualmente elas não seriam capazes de obter essa independência. E qual era o nome desse documento de 1777? Artigos de Confederação e União Perpétua. Vejam, a união no título do documento. Mas essa não é, mais uma vez, aquilo que nós chamamos de união hoje em dia em uma federação. Bem, e o que era essa união? Não era nada além de uma declaração de que deveria haver uma amizade perpétua para a defesa, o objetivo aqui era a defesa, entre esses estados. Na prática, nós estamos falando de 13 estados soberanos, unidos em confederação contra um agressor externo, que era o Império Britânico. Pois bem, essa guerra revolucionária seguiu até 1783. E com o tempo e o fim da guerra, esses países, esses estados, passaram a cuidar muito mais dos próprios interesses. E o órgão que eles haviam criado, um corpo legislativo chamado de Congresso da Confederação, que era responsável, por exemplo, por coordenar a defesa e, por exemplo, pagando o soldo
das Forças Armadas ou pagando a dívida que havia sido contraída para financiar, em parte, a Revolução Americana, esse Congresso foi perdendo o financiamento. Porque, vejam, a guerra acabou e os estados passaram a cuidar muito mais dos seus problemas internos ou do seu próprio comércio com países estrangeiros. Não havia ideia de um comércio dos Estados Unidos, porque, embora chamados Estados Unidos, eles eram uma confederação. Eles não agiam em conjunto, não havia coordenação entre os estados. E isso teve consequências sérias, porque, em primeiro lugar, esse Congresso perdeu o financiamento para pagar essas dívidas, por falta de contribuição dos estados, e para pagar o soldo das Forças Armadas, inclusive Forças Armadas estacionadas em lugares estratégicos do território. E aqui ficam claras as deficiências desse sistema. Que deficiências eram essas? Bem, esse Congresso era formado por representantes dos estados, indicados por cada estado, e ele decidia, claro, um número muito reduzido de questões, tinham pouquíssimas competências legislativas. E vejam só, as decisões deveriam ser aprovadas por unanimidade ou por uma supermaioria. Das delegações de 3 estados, 9 precisavam ratificar muitas posturas, muitas decisões. E, por exemplo, 2 vezes, ou mais vezes talvez, mas 2 vezes de forma icônica, o Congresso tentou criar impostos para financiar o pagamento da dívida e outras despesas. E ambas as vezes, o voto contrário de um único estado, a delegação de um único estado, foi suficiente para impedir esse financiamento. Primeiro Rhode Island, depois Nova York, decidiram não apoiar esse financiamento de dívida. E aqui é que está. Essas deficiências eram óbvias para eles também. E a partir de meados daquela década de 1780, eles passam a questionar se não era melhor ter um governo federal, o que hoje nós chamamos de governo federal, mas que na época eles compreendiam como um governo central, mais robusto, com maiores atribuições. E por isso eles tiveram a chamada Convenção Constitucional. E no início, eles nem achavam que teriam uma nova Constituição, ou que isso resultaria na formação da federação. Na realidade, eles nem tinham certeza, por exemplo, se eles teriam um presidente da República, algo que o Politeia fala em outro vídeo. O card deve aparecer aqui a qualquer momento. E, bem, eles, no entanto, chegaram, após muito debate, a essa forma, esses elementos básicos da forma que ainda se mantém até os dias atuais, que tem um presidente com uma federação, com atribuições federais e dos estados definidos em uma Constituição, que até então não existia, e com reservas para aquilo que no século seguinte, no século XIX, acabou sendo chamado de direito dos estados. No caso, uma pluralidade de direitos dos estados que são prerrogativas para os estados. E aqui eu vou chamar a atenção para outra deficiência do sistema anterior. Como se não fosse suficiente a falta de financiamento da dívida e de outras despesas, a política comercial não era comum. Então vejam só, após a independência americana, muitos países europeus iniciaram uma guerra comercial contra os Estados Unidos, fechando portos, por exemplo, Inglaterra, França, Espanha, fecharam portos para produtos americanos e, em retaliação, alguns dos estados americanos fecharam seus portos para produtos daqueles países, mas nem todos. Então, um estado X poderia ter decidido pelo fechamento dos portos, mas o estado vizinho não.
e assim o Estado vizinho quebrava todo o efeito dessa reciprocidade. E isso acabaria contribuindo para essa eventual decisão de ter um governo central mais robusto, capaz de coordenar a ação dos estados, capaz de coordenar essa relação daqueles estados até então uma confederação com o mundo externo, com o mundo estrangeiro. E aí eles criam algo novo, algo que não existia até então. Como eu mencionei no início do vídeo, todos os estados então existentes eram ou unitários, ou seja, todo o poder em todo aquele território estava concentrado em um centro de poder, que podia delegar atribuições, mas podia também avocar atribuições, retirar atribuições. Ou os estados eram confederações, como os Estados Unidos eram até a Constituição Americana e a criação da federação. Porém, como tudo na história humana, cada solução cria novos problemas. Durante a convenção, foi elaborada a Constituição, ela deveria ser ratificada depois pelo eleitorado americano. E no processo de defesa dessa Constituição, ou seja, ratificação ou de crítica a essa Constituição, apareceram nos jornais do período artigos apoiando as duas posições, cada uma das posições, e essa é uma sugestão de leitura para aqueles que têm interesse no tema, são os papéis federalistas e os papéis antifederalistas. E como eu falei, uma solução sempre cria um novo problema, e os papéis antifederalistas já alertavam para o problema de um crescimento descontrolado dessa União Federal. E essa é uma constante na linguagem política e constitucional americana desde aquele período. Então, os séculos XIX e XX foram, de fato, séculos de crescimento do Estado dos Estados Unidos, no caso da União Federal dos Estados Unidos. E ainda hoje, esse aspecto orienta muito do debate em período eleitoral e não eleitoral, inclusive, e orienta também decisões judiciais e reflexões sobre a Constituição e as competências legislativas e uma série muito grande de temas ou de objetos no campo político e jurídico americano. Então é importante lembrar dessa história de desunião antes de irmos o problema do federalismo e sua influência sobre as eleições americanas, como falei, algo que vamos fazer em um vídeo posterior. Para entender mais sobre o federalismo, o Politeia já teve um vídeo sobre o tema, não sobre o federalismo americano, mas sobre as ideias do Johannes Althusius. O card deve aparecer também aqui a qualquer momento. Bem, deixe suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Tchau, tchau!